mas eu creio, e é uma certeza de fé, que Deus escolheu aqueles que Ele queria, e nós estamos aqui por conta disso, na agenda do céu do Senhor, na agenda da eternidade do Senhor. Ele escolheu cada um de nós, você que está aqui, mas você que também acompanha pelas redes, pelas mídias da comunidade Mariana Boa Semente. Bom, meu nome é Alexandre, eu tenho 54 anos, sou casado com a dona Andréia, junto nós temos 2 filhos, João Paulo e o Davi, um tem 20, outro tem 18, participo da Igreja Católica Apostólica Romana há mais de 30 anos e há 25 anos eu vivo essa mesma fé católica apostólica romana numa experiência de uma nova comunidade na qual eu sou consagrado, Comunidade Católica Pequeno Rebanho, uma pequena comunidade lá do Rio de Janeiro. Já tivemos algum tempo por aqui, bem pertinho de vocês, em Quixadá, em uma missão durante 2 anos, e agora nós voltamos depois de muito tempo, com muita saudade, mas com muita alegria também. Eu queria convidar você a fazer esse percurso, de um caminhar de alegria, mas para chegar a uma alegria, conforme foi profetizado aqui, uma alegria que não termina, uma alegria que a irmã falou nas palavras que Deus deu a ela através do Espírito Santo, uma alegria verdadeira. Eu falo e você repete, tá ok? Eu quero. Tá muito fraquinho, gente. Eu não vim do Rio de Janeiro para ver essa massa aí falando, eu quero. Esse eu quero não revela desejo de querer nada. Vamos de novo. Eu quero. Ixi. No Rio, 3 pessoas gritam mais do que isso aqui. 3 pessoas. É só ser gol do Flamengo. Se for gol do Flamengo, 3 pessoas gritam mais do que vocês todos aqui. Ó. Eu vou falar e você repete. Eu quero. Agora melhorou. Eu quero. Essa alegria verdadeira. Aí já baixou, viu? Já dá o gás, aí para. Não, tem que ser tudo no mesmo nível. Eu quero. Eu quero. Essa alegria verdadeira. Mas eu também quero que esse meu irmão que está aqui do meu lado também tenha essa alegria verdadeira. É nessa realidade, é nesse desejo que nós queremos então partilhar aquilo que o Senhor traz na sua palavra. Nós estamos na 8ª de Páscoa, estamos encerrando a 8ª de Páscoa, portanto ainda estamos celebrando a passagem de Jesus da morte à vida, e portanto essa deve ser a nossa alegria. Eu queria convidar você, dentro dessa realidade, aí direto para o texto bíblico, para a gente não perder tempo. Eu queria convidar você que tem a sua Sagrada Escritura, você que está acompanhando pelas redes, a abrir no Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São João, capítulo 20, Evangelho segundo São João, capítulo 20, do versículo 19 ao 29. Evangelho segundo São João, capítulo 20, do versículo 19 ao 29, diz assim: Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a mão
no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: crestes porque me vistes. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavras da salvação. Irmãos, a gente faz uma contextualização, lembrando aquilo que a liturgia já vem falando e que nós viemos celebrando. Nós estamos na Páscoa do Senhor, onde nós vivemos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e celebramos isso com alegria. Mas essa realidade, ela tem uma história, uma história de amor por trás, que vai sendo perpassada pelos tempos, até chegar na plenitude dos tempos, e até chegar até nós. Quando o próprio Jesus, ressuscitado, começa a aparecer para os discípulos, que é o que está acontecendo aqui, ele já ressuscitou, ele já apareceu a Madalena, e ele começa a aparecer, mas para quem está tendo a primeira visão de Jesus, eles não conseguem reconhecer o Senhor. Madalena não consegue entender e identificar que aquele que falava com ela era o Senhor. Só quando ele chamou ela pelo nome, ela: opa, é o Mestre. Os discípulos de Emaús a mesma coisa, fizeram uma longa caminhada com Jesus, mas eles não identificavam que aquele homem que estava andando com eles era Jesus. E para ele então se revelar aqueles dois homens, Jesus foi aos profetas, foi às Sagradas Escrituras, e desde lá ele veio falando, contando para eles que toda a história anunciava Jesus. Eu falo e você repete: toda a história anunciava Jesus. Quando o homem e a mulher, os nossos primeiros pais, caem no pecado original, caem no pecado, Deus, ele já ali dá a promessa de salvação. Ele diz que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A mulher nós já sabemos quem é, a descendência da mulher é o próprio Jesus. Passando o tempo, Deus vai formando esse povo, que vai esquecendo de Deus, como nós. Vivemos, caminhamos, mas quantas vezes nós esquecemos de Jesus? Nós esquecemos de Deus. E aí ele vai enviando homens, mulheres, para ir anunciando, profetizando, guiando o povo, reis para governar, alguns muitos bons, e outros, a grande maioria, desviaram o povo mais ainda. Mas quando chega em Davi, ele faz uma promessa. Preste atenção, irmãos, nessa promessa é onde a gente vai falar, é a promessa messiânica do Messias, que da família, da descendência de Davi, surgiria aquele que seria o Messias, o Salvador, e que o reino, a descendência de Davi, seria de um reinado eterno. Quando Jesus encarna, pelo poder do Espírito Santo em Maria, essa promessa vai ser cumprida, e Jesus encarna. Toda a promessa, toda a história aponta para Jesus. E ele faz questão então de explicar isso aos seus discípulos, porque ainda que convivendo 3 anos mais ou menos com aqueles homens, eles não entendiam. Não conta para ninguém. Tem gente que está mais de 10 anos na igreja e até hoje não entende, não sabe o que está fazendo na igreja, não sabe que Deus enviou o Filho para morrer por ele, mas morrendo na cruz e ressuscitando, ele vence a morte. Essa morte vencida por Jesus, também agora é entregue para mim e para você pelo poder do Espírito Santo. Nós também não precisamos mais temer a morte, e nós podemos anunciar essa vida nova para todas as pessoas. E quantos de nós não anuncia para ninguém que Jesus está vivo? Quantos de nós
tem medo de falar para o amigo, para a amiga, no colégio, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, tem medo de falar que Jesus está vivo, tem medo de falar, eu vi o Senhor, domingo eu fui à missa, eu vi o Senhor, eu participei do Exulte, eu vi o Senhor. Então não é difícil, irmãos, que ainda que a gente tenha um certo conhecimento a respeito de Jesus, a gente com a nossa cabeça dura, a gente não faz aquilo que Ele manda a gente fazer. A gente não identifica Jesus falando para mim e para você, enviando e dizendo, sou eu. E quando chega nessa passagem aqui, aí agora eu vou de alguma forma ver alguns detalhes com vocês. Quando nós chegamos aqui, nós vamos ver claramente o quanto o Senhor continua vivendo e trabalhando para que o projeto de salvação que Ele tem possa continuar através de mim e de você. Eu falo e você repete, através de mim. Já estão com fome de novo, através de mim. Mas através de você, cutuca quem está do lado, mas através de você. O plano de Jesus continua. O plano salvífico, se você acha melhor, o plano de salvação continua através de mim e através de você. E é isso que a gente vê aqui no Evangelho. Vai dizer no versículo 19, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, ele está falando da realidade da ressurreição, e é por isso que nós celebramos o primeiro dia da semana, o domingo. Aqui, Maria Madalena já tinha tido um encontro com ele já tinha aparecido para ela. Continua o texto bíblico, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde eles se encontravam, por medo dos judeus. Aqui eu queria a tua atenção, especialíssima. Por medo eles se trancaram, por medo eles fecharam as portas do lugar. Por medo, muitas vezes, nós fechamos a porta do coração para Jesus, por medo de entregar a vida aos planos dele, porque Jesus tinha sido morto, e morto dessa forma bárbara. Os discípulos, claro, imaginaram, pensaram e concluíram, se mataram o mestre assim, e nós somos seguidores deles, nós somos os próximos a morrer somos nós, vamos nos esconder, para que os judeus não nos encontrem. Então eles trancam a porta, e aqui tem um ensinamento que a gente muitas vezes esquece, mas fazendo uma leitura espiritual, ou seja, a Bíblia pela Bíblia, se você ler primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, vai dizer, no amor não há medo. Eu falo e você repete, no amor não existe medo. Isso aqui é um princípio bíblico, aonde o amor está, o medo não está. Portanto, ou você está no amor, ou você está no medo. Não tem outra alternativa. Por quê? Porque uma outra leitura de Bíblia pela Bíblia, o Senhor vai ensinar o quê? Nós não podemos servir a dois senhores. Por quê? Ou amará um e odiará outro, se dedicar a um ou desprezará outro. Para viver com Jesus, você só pode viver no amor. Se você está no medo, você está servindo só um Senhor e não está em Deus. No amor não existe medo. Eu vou incomodar vocês, mas é para vocês prestarem atenção. E por isso eu vou pedindo sempre para vocês repetirem. No amor não existe medo. Então, você jovem que tem medo de dar a vida a Jesus, está servindo a um outro Senhor, ao medo. Você casal, já casado, e tem medo de servir o Senhor, dedica a sua vida, claro, de forma responsável ao trabalho, mas tem deixado o serviço ao Senhor, a vida entregue ao Senhor, negligenciada, porque tem medo de perder emprego, porque tem medo de faltar segurança. Não pode servir a dois senhores. O Senhor que te salva é o Senhor que provê. O Senhor que te salva é o Senhor que te dá segurança. A segurança está nele. Eu não tenho como dizer que sirvo ao Senhor e viver com medo. Medo das propostas que Deus tem para mim. Medo daquilo que Ele aponta, e porque eu não conheço, porque é desconhecido,
porque é maior do que eu e sempre é maior do que nós, o chamado de Deus, eu não posso me fechar no medo, porque senão eu não estou no amor e Deus é amor. Então, aqui, as portas dos lugares fechados não impediu a presença de Jesus. Preste atenção, ainda que o teu coração hoje, você veio para cá com a boa ideia de celebrar, mas cheio de medo, de ir avante no processo, de ir avante no projeto de Jesus para a sua vida, isso não impediu de Jesus estar aqui te esperando. Assim como Ele se colocou lá no meio deles, Jesus agora está aqui entre nós, para realizar uma obra de libertação, para fazer com que o meu e o seu coração possa entender que o amor que Ele tem para nós é a nossa maior e melhor segurança. E é isso que diz aqui o trecho. Jesus veio, Jesus vem, Jesus se aproxima, Jesus vai até você, Jesus vem até nós, Jesus é Emmanuel, Jesus é Deus conosco, Jesus é Deus contigo, Jesus vem, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: a paz esteja convosco. Preste atenção, aqui, quando Jesus fala isso para eles, a paz esteja convosco, os judeus não pararam de querer perseguir eles não. Lá fora continuava uma guerra, lá fora continuava pessoas querendo acabar com aquela seita que Jesus estava começando, e já que matamos eles, vamos matar os outros. Não acabou, presta atenção, não acabou o problema porque Jesus soprou a paz sobre eles. Não acabou o problema porque Jesus soprou a paz, porque a nossa noção de paz é diferente da noção de paz de Jesus e bíblica. Para nós, paz é a ausência total de problema, é a vida boa, é a vida que eu tenho tudo o que eu quero, na hora que eu quero e quando eu quero, sem tribulação, sem dificuldades, sem problemas. Para Jesus, biblicamente falando, a paz não é a ausência de conflito, a paz é uma confiança total e absoluta em Deus, que mesmo em conflito, eu estou confiante e sereno. O mundo estava desabando lá fora, mas eles recebiam de Jesus uma paz diferente. Jesus preparava o caminho para algo que Ele vai continuar a realizar no meio deles, e portanto Ele ministra sobre aqueles homens a paz. Vira para quem está do teu lado e diga: a paz esteja contigo. A paz esteja contigo, a paz, Deus prepara o caminho. E aí, versículo 20, dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Irmãos, mostrou então as chagas, as condecorações de guerra do nosso Senhor. Eu gosto de ver assim, né? Um soldado, quando vai para a guerra, ele traz marcas da sua entrega, da sua luta. Jesus, ele também foi à guerra, ele batalhou por mim e por você, e ele traz marcas nas mãos. É uma boa visão, eu gosto dessa visão, mas eu quero partilhar uma outra visão, só para lembrar, porque eu tenho certeza que a maioria dos senhores e das senhoras sabem disso. Isaías vai dizer, profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, ele vai dizer que o nosso nome está gravado na palma da mão de Jesus. O teu nome é chaga. O que ficou gravado na palma da mão de Jesus foi um furo, foi um machucado que transpassou a palma da mão de Jesus, o braço, a mão de Jesus. A gente pode olhar por esse lado. Se a gente só olha o sofrimento, então o meu nome é chaga, porque foi isso que está gravado na palma da mão do meu mestre, do meu Senhor, do meu Salvador. Mas Santo Afonso Maria de Ligório, um santo doutor da igreja, ele vai dizer que mais do que sofrer na cruz, Deus amou na cruz. Então eu posso olhar o meu nome como amado. O teu nome está lá. Se você guardar isso essa noite, você vai ter a alegria verdadeira para mover a sua vida nos desafios de cada dia. O teu nome é amado. Eu falo e você vai saborear repetindo: eu sou amado. Claro que as mulheres falam eu sou amada, né, gente? Eu sou amado. Então nós somos esses que estão marcados na palma da mão do Senhor, e nós somos esses alvos do amor de Deus. No versículo 21 vai dizer mais uma vez: disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Percebe que para Jesus é tão importante que o coração deles estejam confiantes, serenos, confiantes na certeza de que é Ele, que Ele ministra duas vezes, Ele insiste
na paz sobre aqueles homens e aquelas mulheres que estavam no cenáculo. E aí ele ministra de novo: a paz esteja convosco. A importância do coração estar preparado para a obra que ele continua a fazer. E aí ele diz: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Preste atenção agora. Jesus agora está compartilhando a missão dele contigo. Jesus agora ele olha você e fala assim: saca aquela corrida de revezamento que tem nas Olimpíadas? Que são 4 corredores, e aí tem um bastão. O primeiro passa a primeira parte da corrida com o bastão, e passa o bastão para o outro que tem que continuar a corrida, e vai passando até terminar a corrida. Jesus agora ele faz isso aqui com os apóstolos, mas faz isso comigo e com você. Um propósito de vida, você saber que tem uma missão confiada a você pelo próprio Deus. Olha, não é difícil de hoje nós encontrarmos pessoas do nosso lado que acordam e não sabem o porquê levantaram aquele dia. Não tem um propósito. É mais um dia. É mais um dia de trabalho, é mais um dia de escola. Chega a ser uma vida pesada e é muitas vezes uma vida sem brilho, sem alegria, porque não tem sentido, é só mais um dia. E Jesus fala para mim e para você: não, existe um propósito, eu quero contar contigo. Em tudo que diz respeito à sua vida, eu quero que ela esteja a serviço da salvação dos homens. Que você possa entregar por amor a sua vida nas minhas mãos, para que eu possa usar a tua vida para salvar a outros. Então, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. O Senhor está enviando a mim e você. E isso tinha que ser causa de alegria. Aquilo que o mundo não quer. Rapaz, quantas vezes a gente é rejeitado no mundo? Quando você entrega o seu currículo para pegar um emprego e uma outra pessoa escolhida, você foi deixado de lado por uma outra pessoa. E geralmente o mundo escolhe por padrões externos, os mais bonitos, os mais capacitados, né? E Deus não faz isso. Deus escolhe por amor quem Ele quer. Jesus, presta atenção, quis você. Ele quis você. Para Ele não importa os seus limites, não importa as tuas capacidades também. Ele quer você inteiro, do jeitinho que está, e do jeitinho que você é, nas mãos de Jesus, você vai ser esse instrumento de salvação. E Ele fala isso: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, irmãos, olha o que diz: depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Presta atenção aqui, irmãos, cada palavra dessa é importante. Soprou ele. Isso faz uma referência clara, presta atenção, a criação lá em Gênesis. Quando Deus cria o homem, Ele sopra nas narinas do homem e ele se torna um ser vivente. Aqui, nesse trecho da Sagrada Escritura, o que o Senhor está falando é o seguinte: a partir de agora, pelos méritos de Cristo, vocês recebem uma vida nova, um sopro novo. Então é o respiro de Deus. Recebei o Espírito Santo. E esse soprar, esse vento, esse sustento de vida, agora passa a ser uma necessidade minha e sua. Eu quero fazer até uma brincadeira com vocês, se vocês aceitarem. Aceitam uma brincadeira, sim ou não? Uau, que animação, gente. As crianças estavam mais animadas que vocês. Aceitam a brincadeira com tio, sim ou não? A brincadeira é muito simples. A gente vai prender a respiração e vamos ver se alguém consegue ficar 5 minutos sem respirar. Vamos lá? Tem um relógio ali. Quando eu falar valendo, está valendo. Mas não pode roubar não. Se roubar você vai morrer. Vamos lá? 5 minutos. 1, 2, 3. Valendo. Quem for começando a respirar, levanta a mão para eu saber. Tem gente que já está roubando. Tu é cristão, hein? Não pode roubar. Ali já acabou o fôlego. Ali. O que quer dizer isso? O que eu quero dizer para você, através dessa realidade, é que você não pode mais viver sem o Espírito Santo. Só que você tem vivido sem clamar o Espírito Santo.
Você tem ido trabalhar, você tem cuidado da sua casa sem orar ao Espírito Santo, sem ter intimidade para o Espírito Santo. Quando ele fala soprou o Espírito Santo, ele está dizendo, o respiro da nova criação é o próprio Espírito Santo. Eu falo e você repete, o respiro da nova criação é o Espírito Santo. E assim como eu não posso ficar 1 minuto sem respirar, eu não posso ficar 1 minuto sem o Espírito Santo na minha vida. Você entendeu? O Espírito Santo é que sustenta a vida nova. O homem e a mulher que nasce em Cristo pelos méritos da Páscoa de Cristo, ele agora tem que respirar. E para respirar é o Espírito Santo, o respiro desse homem e dessa mulher. É isso que ele está falando. Porque a nova é uma recriação. Se a criação lá em Gênesis pecou, agora para a criação, a recriação, ser santa, ela precisa viver dependente do Espírito Santo. Quando você entendeu, sim ou não? Sim mesmo? Você não consegue ficar 2 minutos sem respirar. Você não pode tentar, ousar ficar 2 minutos sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Na hora de cozinhar, você cozinha com o Espírito Santo. Pede para batizar a água do arroz, batiza para os meus filhos serem cheios do Espírito Santo. Vai fazer a vitamina do filho, ô Senhor, aqui. O maridão chegou em casa, prepara uma sopa, batiza no Espírito Santo meu marido nessa sopa aqui. Mergulha ele na sopa. Deixe que ele fique cheio do Espírito Santo. Viver no Espírito Santo. Ser jovem no Espírito Santo, que é uma alegria diferente, porque eles pensam que a gente que é da igreja e é jovem, que a gente é triste, que a gente não pode fazer nada, que é jovem bocó. Que palhaçada é essa, gente? Eu entrei na igreja e eu sou feliz a mais, porque eu não entrei com 55 anos, né, gente? Eu fui jovem um dia que nem vocês, e eu não tenho tristeza na minha vida por conta de ter aceitado o chamado de Jesus. A minha vida ganhou uma outra alegria, um outro propósito. Para a gente terminar, acontece algo engraçado naquele dia. Ele também dá o poder aos apóstolos de perdoar os pecados, que é o versículo 23. Bom, mas tinha um outro detalhe, Tomé não estava na comunidade. Então aqui vem mais um ensinamento que esse trecho traz para a gente. Vai dizer assim, aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles quem os retiveres ser-lhe-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Irmãos, qual é o ensinamento? Para ver Jesus ressuscitado, eu preciso estar inserido na comunidade. Carreira solo, para receber o Espírito Santo não acontece. Não tem nenhuma realidade melhor do que a vida comunitária. Claro, existem várias formas de vida comunitária na igreja, pastorais, movimentos. A igreja é comunidade. Existem novas comunidades, como a comunidade Mariana Boa Semente. O que você não pode é não estar numa comunidade de igreja. Então, alguns de nós têm medo de dar o passo de se enganjar na igreja, numa pastoral, num movimento. Alguns têm medo de se aproximar de uma nova comunidade por conta da vocação. Eu estou com medo, Não, a comunidade é o local onde Deus escolheu para se mostrar ressuscitado. E se eu não estou na comunidade, eu experimento aquilo que Tomé experimentou. Quando todos receberam uma nova vida, ele não acredita. Ele não estava em comunhão, ele não estava em unidade, ele não estava junto. Eu não sei qual é o motivo, mas ele não estava. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, mas ele replicou-lhes, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser os dedos no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Você consegue entender o drama de Tomé? Porque ele não acredita, ele coloca uma condição do tamanho da incredulidade dele, um impossível, porque para ele era impossível Jesus aparecer de novo para ele. Então, cara, eu vou acabar com esse assunto aqui agora. Se eu não ver ele, se eu não colocar o dedo no lugar dos pregos, a mão no lado aberto, eu não vou acreditar. O que ele está dizendo? Não adianta em fazer nada, porque eu não acredito.
Talvez você já deixou de acreditar na conversão de alguém da sua casa. Já até condenou a pessoa, esse não tem jeito. Eu só vou acreditar que Jesus tem poder quando essa situação da minha vida mudar. Fica colocando uma condição do tamanho da tua incredulidade. E sabe qual é o mais bonito? E a gente agora já está indo para o final da nossa mensagem. É que a nossa incapacidade de crer no Senhor Jesus ressuscitado, não impede, não faz com que Jesus desista de Tomé. Passa uma semana, ele vai e aparece de novo para poder alcançar Tomé. A tua incredulidade, a minha incredulidade, as condições que você tem colocado durante a sua caminhada, o seu relacionamento com Deus, não fez Deus desistir de você. E olha o salto. Quando Jesus aparece, ele vai a Tomé e diz: ei, coloca o dedo aqui, coloca a tua mão no meu lado. Olha isso, gente, eu fico encantado com isso. A incredulidade de Tomé fez ele experimentar Jesus como nenhuma outra pessoa no mundo experimentou. Ele é o único que enfiou a mão dentro de Jesus. Se Pedro andou pelas águas, sobre as águas, ele foi o único que andou. Tomé é o único que vai ser aquele que vai colocar a mão dentro do corpo glorioso de Jesus. Jesus, ao invés de rejeitar o incrédulo, ele faz ele ter uma experiência ainda mais profunda. E nessa experiência de amor mais profunda, ele vai dizer: por que não acreditou o homem de pouca fé? E talvez hoje ele esteja dizendo para você, né? Por que você não acreditou, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, jovem de pouca fé? E aí ele vai dizer assim: meu Senhor e meu Deus. Tomé responde, né? Faz uma profissão de fé. E Jesus fala o seguinte, que é a conclusão: crestes porque me vistes, felizes aqueles que creem sem ter visto. Feliz quer dizer alegre, alegre quer dizer exultante, exulte é dizer um imperativo dizendo, olha isso, a promessa que Jesus fez a Tomé e a todos nós: felizes aqueles que vão crer sem terem visto, vão ser exultantes. Portanto, dizer eu estou exultante é a mesma coisa que dizer eu vi Jesus ressuscitado, ou eu nem vi Jesus ressuscitado, mas eu acredito que Ele ressuscitou. Exultar é o mesmo que acreditar que Jesus está vivo agora. E se a palavra é um imperativo, é porque nós não podemos esquecer do nosso dia a dia, que Ele está vivo no meio de nós, que Ele caminha conosco através do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. A ordem de Jesus em ser alguém alegre é para que essa alegria possa transformar tanta realidade de tristeza no mundo. E eu termino aqui a nossa colocação em uma partilha. Você deve ter notado, o mundo está pesado, irmãos. Desde a pandemia parece que tem uma névoa de tristeza. Nada satisfaz. Alguns ainda continuam com medo da próxima pandemia que vai vir. Jovens ficaram presos nos seus quartos e agora não sabem mais se relacionar. Pessoas adultas ficaram presas nos seus quartos e agora perderam a capacidade de se relacionar. Tem medo daquilo que o futuro, incerto, se abriu para ele por causa de um desemprego, por causa de uma realidade de enfermidade dentro de casa, por uma perda. Nós perdemos familiares com a doença, com a Covid. E nós viramos então pessoas vulneráveis ainda mais ao medo. E se nós estamos no medo, nós não estamos no amor. O imperativo exulte é Jesus falando para mim e para você: acredite, mesmo sem ver, que eu estou vivo, que eu venci a morte. E se Jesus venceu a morte, que é o maior caso de tristeza da humanidade, se Ele venceu aquilo que era o mais difícil, é porque todo o resto, ainda que seja duro e desafiador na sua vida, na minha vida, está debaixo da autoridade e do poder de Jesus. A morte não tem a última palavra, quem tem a última palavra é o Senhor.
aquele que, porque serviu e se entregou à morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. A dificuldade de hoje na sua vida não tem comparação nenhuma com a vida futura que Deus tem preparado para você. A alegria verdadeira não é uma alegria que a gente não sofre com os desafios da vida, com as perdas da vida, mas é uma alegria igual àquela paz que eu falei que Jesus soprou. Ainda que nessa vida, nesse mundo eu tenha perdas, eu tenho dores, eu tenha sofrimentos, eu tenho a esperança de uma vitória maior, de uma alegria que eu posso viver agora, mas que ela vai até a eternidade, porque esse é o Deus que morreu de amor por mim. Mas Ele não só morreu de amor por você, Ele ressuscitou de amor por você. E eu queria acabar dizendo justamente isso para você. Exulte. Ele morreu de amor por você? Morreu. Mas Ele vive. E agora Ele continua sendo vivente por conta do amor que Ele tem por você. Porque um dia Ele quer encontrar você nessa felicidade eterna. Aquilo que a gente vai viver hoje em termos de felicidade, de exultação, ainda vai ser imperfeito, mas ela vai treinando o meu e o teu coração para um dia viver essa alegria sem fim. O lugar, segundo conta a Sagrada Escritura, todas as lágrimas são enxugadas. Você já derramou alguma lágrima na sua vida? Levante a mão para eu saber. Pois bem, Deus tem um lugar reservado, onde as nossas lágrimas vão ser enxugadas. Não vai ter mais derramamento de lágrimas. O céu que Deus prepara para nós é um céu de alegria, de exultação. Se você não treinar a alegria aqui e agora, talvez você estranhe o céu, porque o céu é uma festa sem fim. Portanto, exulte. Jesus te ama, Ele está aqui. Exulte, seja alegre, viva a realidade. Ainda que eu não tenha visto, eu tenho a certeza na fé, Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Amém, queridos? Amém, queridos?